Todos e todas estamos de volta para mais um episódio do ABDT Memória Viva. O ABDT Memória Viva é um programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho que é mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem o nosso sodaliço. Confrades e confreiras com um conhecimento, uma experiência, uma produção intelectual e profissional que é invejável. E nessa oportunidade eu vou ter a satisfação, o prazer, o privilégio de entrevistar um estimado colega e confrade da Academia Brasileira de Trabalho, colega de magistratura, colega de magistério. Senhoras e senhores, tenho aqui a satisfação de ouvir o nosso confrade Paulo Regis. Paulo Regis, que bom recebê-lo no ABDT Memória Viva. Que alegria, Rodolfo, que alegria participar, né? Sua condução sempre exemplar e magnífica. Estamos à disposição aí para participar. Estamos juntos, meu amigo. E esse é o momento. Você que é um dos nossos representantes no agradabilíssimo estado do Ceará, né? A gente quer conhecer um pouco. Na verdade, essa é uma oportunidade da comunidade jurídica nacional e internacional conhecer um pouco da sua vida, conhecer um pouco da sua história. Eu quero que você abra aqui, falando um pouco dos seus dados biográficos, onde que você nasceu, quando você teve seus estudos fundamentais. É um momento Paulo Regis por Paulo Regis. A palavra é sua, amigo. Ok. Eu nasci em Fortaleza, sou natural de Fortaleza, Ceará. Nasci no dia 1º de abril, né? Dia da mentira, mas é a grande verdade, dia 1º de abril de 1967, né? Fiz, meus Eu, estudos. eu vou fazer uma interrupção rapidinho, porque estão tocando aqui. Eu vou ter que ir agora. Me dá um momento, eu Vai lá, volto. vai lá. Eu quero voltar com essa pergunta. É um momento Paulo Regis por Paulo Regis. A palavra é sua, meu querido. Pois não, sou natural de Fortaleza, Ceará. Nasci no dia 1º de abril de 1967, o dia da mentira, mas que é uma grande verdade. Filho de Anita e de Mardônio, né? Estudei em colégios católicos, Colégio Cristo, no 1º grau, 2º grau, Colégio Santo Inácio. Meu sonho era ser engenheiro, mas na verdade, acabei fazendo vestibular para engenharia civil e para direito. Passei em engenharia civil, passei em direito, né? Para atender um sonho do meu pai. Meu avô é da área jurídica, era juiz, meu pai foi promotor, procurador, e dos 7 filhos, ninguém queria saber de direito. E aí, eu como fim de rama, filho mais novo, resolvi atender, um sonho do meu pai. Então eu digo: "Eu vou fazer engenharia, que é o que eu quero, e faço uma cadeirinha de direito ali à noite na Universidade Federal do Ceará, devagarzinho vou fazendo e atendo esse sonho do meu pai". É que eu Só fiquei que curioso, como é que o direito foi surgindo em sua vida? Foi uma influência familiar, né? Que legal. exatamente, é. E como é que o direito do trabalho surgiu em sua vida? O direito do trabalho surge por outro fato, Rodolfo. Eu era monitor de direito penal, gostava muito de direito penal na Universidade Federal. Fui monitor de direito penal um, direito penal 2. E aí, um determinado dia, o então presidente do tribunal aqui do trabalho, da Sétima Região, Osmundo Pontes, passou nas salas da Universidade Federal, da Faculdade de Direito, sorteando uma gratuidade para participação num congresso de Direito Internacional do Trabalho. E eu fui o sorteado nesta sala. E aí fui no centro de eventos, onde teve grandes nomes da Espanha, grandes nomes de Portugal, da Itália e do Brasil, evidentemente, não é? E aí comecei a me encantar para o direito do trabalho. E no final já do curso, não é, eu fiz trabalho. Na época, processo de trabalho era uma cadeira optativa, trabalho um e 2 era obrigatória, mas processo do trabalho era optativa. Já fiz processo de trabalho, cadeira optativa, e passei cada vez mais a gostar, me aproximar do direito do trabalho, a estudar efetivamente, né. Então foram as 2 paixões, o penal e o trabalho. E como é que a justiça do trabalho surgiu em sua vida? E a justiça do trabalho surgiu, eu saí da faculdade. Passei numa seleção na Universidade de Fortaleza, Unifor, para a cadeira de Direito do Trabalho, que era a cadeira disponível, não é.
comecei a lecionar na área de Direito do Trabalho, e aí já exercia a função de procurador do Estado do Ceará, e na época eu, em face dessa proximidade cada vez maior, eu fiz a opção por atuar na Procuradoria Jurídica voltada aos feitos trabalhistas, né, e aí surgiu, o concurso em Pernambuco. Eu me submeti ao concurso à época, tirei segundo lugar, fui aprovado, tive uma experiência onde sou muito grato ao povo pernambucano, à sociedade pernambucana, aos colegas, aos advogados, porque foi um período muito rico, né, de experiência. Passei 2 anos lá em Pernambuco, e aí resolvi, já era juiz na época, presidente de junta, 1 ano e pouco, havia uma carência muito grande de juízes, esse meu concurso absolveu, em 1 ano e 1 mês, me parece, eu já era presidente de junta de Catende, e aí resolvi fazer concurso de novo, e aí voltei, fui aprovado aqui no estado do Ceará, passei 8, 9 anos como substituto, e aí consegui a trajetória, né, juiz titular até 2018, e de 18 para cá estou no segundo grau de jurisdição, E né. como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? A academia surgiu durante o doutorado. Eu fui aluno na PUC São Paulo, né, do professor Renato Rua, onde tive prazer de conhecer vários colegas que são da academia, não é, Antônio Carlos Aguiar, o Célio Neto, o Pragmácio. Então aquela turma era muito boa, eram 10 alunos, professora Adriana Calvo, que era assistente do professor, Renato Rua. Então uma turma muito boa e ao finalizar o curso de doutorado, continuamos com os laços de amizades, né, sempre temos o grupo onde se discute questões voltadas ao direito do trabalho, e determinado dia o professor Renato Rua me liga: "Olha, você não tem interesse, em concorrer, tem vaga aberta da academia, eu acho que você é um bom nome aí no estado do Ceará", até então não tinha ninguém aqui no estado do Ceará, né, a academia realmente não tinha representação aqui no estado. E aí eu me coloquei em 2 oportunidades, na primeira, né, eh, tive a oportunidade de participar, não fui escolhido, evidentemente, algumas pessoas já estavam nessa trajetória, a gente tem que saber o momento certo. E depois, na sequência, na outra eu não fui, quando eu fui na terceira vaga que abriu, eu concorri e graças a Deus e agradeço aos confrades, às confreiras, né, fui Fui eleito para a cadeira número 99 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mas aí, você me falou, o mundo do trabalho, minha ligação passou a ser toda voltada para o direito do trabalho, né. Meu mestrado foi nesse sentido, o doutorado, especialização, fiz direito constitucional, mas também nesse sentido, especialização em processo civil, e aí daí para frente nunca mais parei de estudar direito do trabalho. Mas aqui e acolá ainda eu gosto de comprar um livro de direito penal, né, e algumas teses, né, algumas coisas interessantes de estudar. Mas é isso, Maravilha. E também no magistério na área de direito do trabalho, né? magistério de direito do trabalho, processo de trabalho. Sou professor da Universidade de Fortaleza desde 1992 e nós criamos à época aqui, por volta de 97, o primeiro curso de especialização em direito do trabalho no Ceará. E aí coordenei durante 3, 4 anos, depois passei o bastão para outros colegas para oportunizar. E eu fico muito feliz, né, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho ter um nome com a sua experiência, alguém que atua na magistratura, no magistério, na produção intelectual, é algo que realmente é inspirador. E eu pergunto agora como um arremate da nossa entrevista, considerando toda a sua expertise, seu estudo, sua vivência no direito do trabalho e na Academia Brasileira de Trabalho, como é que você vislumbra o horizonte para o direito e o processo do trabalho no Brasil? Tem uma perspectiva, Rodolfo, que o direito do trabalho, como centralidade no ser humano, como essa questão protetiva, tuitiva, que devemos sempre permanecer, né? Eu acho que muda as formas de trabalho, muda a tecnologia, mas o homem deve ser sempre o vetor principal.
eu acho que o direito do trabalho, eu digo muito em sala de aula, é um direito, tirando aqueles afortunados que de alguma maneira receberam herança ou etc. Todos nós dependemos do direito do trabalho, porque para a mantença do ser humano, mantença da sua família, nós temos que trabalhar. Então, eu vejo o direito do trabalho numa visão macro, né, e não a questão do empregado, mas do trabalhador como um todo, né, e estudar, não é, e criar algumas formas. Eu sei que está em baile, está em discussão a questão dos trabalhos nas plataformas, né, se é empregado, se é trabalhador, é o que eu digo, a conotação jurídica, a configuração jurídica é um aspecto, mas devemos ter em mente que há necessidade de proteção Sim. previdenciária, contra acidente, garantia mínima de renda, algo deve ser feito. Agora, se vai ser eh, configurado como trabalhador, sem vínculo de emprego, sem direitos previstos na CLT, ou se vai ser considerado empregado, é outro aspecto. Agora, não podemos deixar ao desamparo. O Congresso Nacional tem que se debruçar sobre a matéria. Sem dúvida, sem dúvida. E estes, meus amigos, foi o ABDT Memória Viva. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco a história, a experiência, a visão de mundo do nosso estimado confrade e colega Paulo Regis. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ver também os demais vídeos dessa playlist, ver também a playlist do ABDT Entrevista com os temas mais polêmicos, inclusive o Paulo Regis já gravou o vídeo lá também, você vai ver lá também. E meus amigos e minhas amigas, esta é a grande produção da Academia Brasileira de Trabalho, servindo ao cidadão, servindo ao operador do direito, para todo aquele que quer conhecer e aprofundar ainda mais o direito e o processo de trabalho no Brasil e no mundo. Até a próxima. Obrigado. Justiça queremos, por isso